Primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 1, do versículo 13 ao 25. Portanto, estejam com a mente preparada, prontos para agir. Estejam alertas e coloquem toda a esperança na graça que lhes será dada quando Jesus Cristo for revelado. Como filhos obedientes, não se deixem amoldar pelos maus desejos de outrora, quando viviam na ignorância. Mas, assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem. Pois está escrito: sejam santos porque eu sou santo. Uma vez que vocês chamam Pai aquele que julga imparcialmente as obras de cada um, portem-se com temor durante a jornada terrena de vocês. Pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis como prata ou ouro que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver, transmitida por seus antepassados, mas foi pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito, conhecido antes da criação do mundo, mas revelado nestes últimos tempos em favor de vocês. Por meio dele, vocês creem em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos e o glorificou, de modo que a fé e a esperança de vocês estão em Deus. Agora que vocês purificaram a sua vida pela obediência à verdade, visando ao amor fraternal e sincero, amem sinceramente uns aos outros e de todo o coração. Vocês foram regenerados, não de uma semente perecível, mas imperecível, por meio da palavra de Deus, que é viva e permanente. Pois toda a humanidade é como a relva, e toda a sua glória é como a flor da relva. A relva murcha e cai a sua flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Essa é a palavra que lhes foi anunciada. Amém? Nós vemos o apóstolo Pedro se preocupando com a igreja de Cristo. Não era a igreja do apóstolo Pedro, presta atenção. O apóstolo Pedro é que era desta igreja. Ele é quem pertencia a esta igreja. A igreja era do Senhor Jesus e ele tinha essa plena consciência. Isso faz total diferença nos momentos em que nós estamos vivendo hoje, por exemplo, tempos semelhantes ao tempo em que a igreja cristã viveu no passado, nos dias do apóstolo Pedro. Tempos de incompreensões, e nós temos vivido hoje ainda dias assim, nos quais a graça de Cristo Jesus, que manifesta o amor de Deus, se torna assim necessária de uma forma muito profunda e muito abundante. Para esta igreja, a quem o apóstolo Pedro escreveu, vivendo esse contexto, a presença de Jesus Cristo seria o bálsamo consolador para todos os seus problemas. A presença de Cristo seria o elemento a nortear, a direcionar todas as suas decisões. Então hoje eu creio que na vida de todas as pessoas existe uma necessidade premente da presença de Jesus Cristo. Não somente como um conceito de vida que muitas vezes nós abraçamos pela fé e queremos seguir às vezes de forma muito cega, mas uma presença esclarecedora mediante um conhecimento que se tem pela palavra, a palavra que o revela, a sua vida que o revelou, que revelava a Deus. Então o apóstolo Pedro ele vem falar sobre alguns conceitos que são importantes na vida de quem quer viver assim, mesmo em meio às tribulações, estando sob o consolo, a proteção, a guarda do Senhor Jesus. Então ele fala sobre santidade. E santidade na Bíblia não significa ter uma vida estritamente sem pecados. Até mesmo porque a própria Bíblia fala que é impossível que o ser humano viva neste corpo que é corruptível, sem pecados. Mas é um desafio a viver segundo os padrões de Cristo. E de certa forma, quando a palavra de Deus nos direciona assim, ela está mostrando um melhor caminho para se viver aqui. Muito embora ela aponte para uma vida na eternidade, a palavra de Deus é também uma receita para nós estarmos vivendo bem esta vida que Deus nos deu aqui.
Você tem vivido assim? Essa é uma grande questão, uma primeira pergunta que nós poderíamos fazer nesse momento. Como está a nossa vida no que diz respeito à consagração, às coisas concernentes a Deus? Então o apóstolo Pedro, logo no início, ele vem nos dizer que é necessário que as pessoas coloquem a sua esperança na graça de Cristo. A santidade passa a ser um quesito para quem quer viver assim. Viver esperando, mas uma esperança viva, uma esperança fundamentada na fé, uma esperança que seja verdadeira, porque esperança é um conceito. Você pode esperar em pessoas, você pode esperar em coisas, você pode esperar, por exemplo, por aquilo que o teu salário que vai entrar na sua conta no final do mês poderá trazer à sua realidade familiar, no seu orçamento familiar, do seu dia a dia, como você pode esperar de uma forma muito mais ampla no Deus que todas as coisas te acrescenta, que de tudo te supre. Então você transcende o conhecimento material, superficial sobre muitas coisas. E você consegue alcançar um significado muito maior, ou seja, a presença de Deus no seu orçamento familiar, a presença de Deus no seu casamento, a presença de Deus no seu ambiente de trabalho, a presença de Deus na sua família, no relacionamento familiar, a presença de Deus na sua igreja. E eu creio que nós temos vivido dias em que há muitas igrejas que, embora levem o nome de Deus ou de Cristo, a presença de Deus e de Cristo tem passado muito longe. Isso por quê? Porque o que vai determinar a presença de Deus na minha vida, na igreja a qual eu pertenço, é justamente aquilo que está no meu coração, a motivação e os valores que eu carrego ou que eu trago no meu coração. Então, no versículo 13, o primeiro versículo que nós lemos, o apóstolo Pedro diz: portanto, estejam com a mente preparada, prontos para a ação, sejam sóbrios, e coloquem toda a esperança na graça que lhes será dada quando Jesus Cristo for revelado. De uma certa forma, o texto aponta para a volta de Jesus. Mas essa igreja já conhecia o Jesus revelado a elas. Então, de uma certa forma, a graça de Cristo já tinha sido manifestada, trazendo esperança a todos os homens. Então, o apóstolo Pedro, ele fala sobre graça. Graça significa favor imerecido, ou seja, você receber aquilo que você não merece. Isso significa viver de uma certa forma prática, viver debaixo das promessas, das bênçãos de Deus. Eu não merecia viver a vida que eu vivo hoje, mas a graça de Cristo na minha vida trouxe todas essas bênçãos para mim. O conceito de graça, então, está associado ao que nós vivemos no nosso dia a dia. E já o conceito de esperança, que o apóstolo Pedro associa a esse conceito de graça. Esperança é você esperar por algo que ainda poderá acontecer. O apóstolo Paulo, quando escreveu na sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 7, ele diz: porque nós andamos por fé e não por vista, ou seja, nós andamos guiados por aquilo que cremos e não por aquilo que tão somente vemos. Veja se isso não faz uma diferença muito grande entre as pessoas que têm um relacionamento com Cristo e as pessoas que ainda não têm esse relacionamento. As conexões que nós fazemos por meio da fé, a manifestação da graça de Cristo na nossa vida hoje, e as conexões que nós não fazemos por não conhecermos. A irmã Rose trouxe a sua filha para ser consagrada. Isso foi uma conexão que ela fez, ou seja, de um filho que Deus a deu com a graça de Deus sobre a sua vida. Quantas pessoas recebem esta bênção e não se lembram de agradecer a Deus, de consagrar a Deus o seu filho, de estabelecer logo no início da vida de uma criança uma relação de dependência de Deus, não só da vida da criança que ainda é inocente, mas uma relação de dependência na vida dos pais. Ou seja, Senhor, através desse ato eu estou dizendo que eu não sou uma pessoa competente o suficiente para dar todo o melhor que eu gostaria de dar para minha filha. Então, Senhor, faça isso por mim. Percebe o que está por trás de uma atitude, de um gesto? Uma conexão que se faz entre a vida material, o campo da materialidade, com o campo da espiritualidade.
Então a nossa esperança é uma esperança que se baseia naquilo que Deus poderá fazer por nós. A igreja cristã perseguida era a igreja que estava vivendo dias de sofrimento, mas ela vivia motivada pela esperança da manifestação de Jesus Cristo sobre eles. Você pode hoje estar passando por uma dificuldade muito grande, que aos seus olhos pode ser algo impossível de ser resolvido. Mas se existe em você uma esperança viva, fundamentada no conhecimento que você tem da graça de Cristo, tudo muda de significado. Você não está sendo guiado por vistas humanas. Você está sendo guiado pela fé. Isso que o apóstolo Paulo veio dizer aos Coríntios. Uma segunda pergunta, então, que nós poderíamos fazer na nossa reflexão é: em quem nós temos depositado a nossa esperança? Irmãos, nós estamos falando de gente. Ninguém é perfeito. Isso significa que todos nós precisamos assumir um papel humilde, de quem precisa galgar muito, muito e muito. Pare e pense, muitas vezes você tomou uma decisão, e nessas decisões que você tomou, a sua esperança não estava baseada numa manifestação da graça de Cristo. Eu creio que todos nós aqui, todos nós tivemos experiências assim. Fomos intempestivos, fomos emotivos, ou fomos racionais demais. Agimos por um impulso pessoal, baseado numa intelectualidade própria, e esquecemos de fazer essa conexão, essa relação de dependência com o nosso Deus. É sobre isso que o apóstolo Pedro está falando. É maravilhoso a gente ver o apóstolo Paulo. Aliás, esses dois apóstolos contribuem muito para a formação da igreja. Se olharmos o que o apóstolo Paulo escreveu aos Romanos, no capítulo 4 da sua carta, versículo 18, dentro dessa linha de pensamento ele cita a experiência de Abraão. Abraão era um homem que temia a Deus, numa das épocas mais rudimentares da religiosidade, mas ele já tinha o discernimento de monoteísmo. Embora vivesse na terra de Ur, onde havia vários deuses sendo adorados, Abraão conhecia o único Deus, Jeová, e ele queria adorar exclusivamente a esse Deus. Portanto, Deus o chamou. E disse: Abraão, sai da sua terra, da sua parentela e vai ainda para um lugar que eu te mostrarei. Farei de ti pai de uma grande nação. Como quem diz, vou começar um projeto novo a partir de você. E Abraão tinha que crer nisso. E ele creu. E mais, a esperança que Abraão cultivava em seu coração de ver essa promessa de Deus se cumprir, ela só conseguiu prosperar mediante a fé que ele tinha no Deus a quem ele servia. Abraão já era velho, já tinha uma idade avançada, Sara também. Mas Deus fez um milagre. Aliás, irmãos, as nossas histórias com Deus, normalmente elas compreendem pelo menos um milagre do Senhor. Romanos capítulo 4, versículo 18 diz assim, Paulo falando sobre Abraão. Abraão, contra toda a esperança, em esperança ele creu, tornando-se assim pai de muitas nações, como foi dito a seu respeito, assim será a sua descendência. E se seguirmos o texto, Paulo explica, sem se enfraquecer na fé, ele reconheceu que o seu corpo já estava sem vitalidade, pois já contava cerca de 100 anos de idade e que também o ventre de Sara já estava sem vitalidade. Mas mesmo assim ele não duvidou, nem foi incrédulo em relação à promessa de Deus, mas foi fortalecido em sua fé e deu glória a Deus, estando plenamente convencido de que ele era poderoso para cumprir o que havia prometido. Olha que bênção, irmãos. Poderíamos pensar assim, lá no princípio de todas as coisas. Quantos homens e mulheres cultivaram experiências com Deus que foram relatadas na Bíblia depois de Abraão? Mas a que Abraão teve é algo assim que mexe conosco. Existem promessas de Deus que nós conhecemos, existem algumas que nós não conhecemos ainda.
Mas às vezes parece que as promessas de Deus não vão se cumprir. Isso é lutar contra a esperança, como o apóstolo Paulo disse que Abraão fez. A esperança à vista dos homens. Mas a esperança aos olhos de Deus é uma esperança viva, irmãos. Porque nessa esperança os homens de Deus podem crer. E é isso que Paulo disse que Abraão fez. Desde Isaías, capítulo 55, verso 9, Deus fala por meio do profeta assim, a um povo que também estava passando por momentos difíceis. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. É Deus falando por meio do profeta Isaías. Então parece que quando todas as portas estão se fechando, e aos olhos humanos é impossível passar, vencer, alcançar, vem essa palavra de Deus, dizendo, olha, os meus pensamentos são mais altos do que os vossos pensamentos, e os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos. A gente precisa saber que sempre haverá um caminho estabelecido por Deus para nos levar ao lugar que Deus quer nos levar. E sendo assim, nos tirar da condição em que nós estamos vivendo. Eu te faço uma pergunta, está desconfortável hoje, por exemplo, o momento que você está vivendo? Está difícil de conviver com a perda? A dor da perda é algo que nos incomoda constantemente. Está difícil conviver com a angústia? Creia. Creia que os caminhos de Deus são mais altos do que os seus. Creia que, embora no seu campo do pensamento não haja uma solução, os pensamentos de Deus prevalecem sobre os seus. Então esse mesmo Deus disse lá em Jeremias 29:11, porque eu é que sei os pensamentos que tenho a respeito de vós, pensamentos de paz e não de guerra, para vos dar um fim e uma esperança. Em algumas versões, para vos dar o fim que desejais. Então, mais uma vez a gente vê a esperança viva de Deus trabalhando na vida de quem recorre a Ele, de quem convive com Ele. Um segundo aspecto nesse texto, que nos faz pensar sobre esse novo estilo de vida, o apóstolo Pedro diz que nós não podemos nos amoldar pelos maus desejos que nos influenciavam nos tempos da nossa ignorância. Então olha no versículo 14 do texto que nós estamos lendo, primeira carta de Pedro, capítulo 1. Ele diz assim, como filhos obedientes, não se deixem amoldar pelos maus desejos de outrora, quando vocês viviam na ignorância. Todos nós sabemos que a conversão verdadeira, genuína, é aquela que traz mudança. Não só de pensamento, a metanoia, mas como uma mudança de comportamento. É no campo existencial, mas sobretudo no campo comportamental da vida de quem se entrega a Cristo. Agora, se você parar para pensar, o que o apóstolo Pedro está dizendo, olha só, não se deixe amoldar, não tome os moldes do que a sociedade quer imprimir sobre você, aquilo que não vem de Deus. Aqui existe uma verdade revelada, implícita, que é o fato de que, à medida que você vai absorvendo esses conceitos, deixando eles influenciarem sua vida, de uma certa forma você vai tomando um molde, você vai tomando uma forma, que não é aquela que Cristo veio ao mundo revelar como sendo o molde de Deus para você. Então ele fala, olha, você não pode se deixar se amoldar pelos maus desejos que te influenciavam antes da sua conversão, ou seja, no tempo da sua ignorância. Uma segunda verdade revelada aqui é a presença desses maus desejos. Pare e pense. Aqueles mesmos desejos que você sentia antes de conhecer a Cristo, passar pela conversão,
se entregar a Cristo, ou seja, um novo padrão de vida, aqueles mesmos desejos, muitas vezes, continuam a te visitar. Verdade, irmãos, nós somos visitados, uns com mais frequência, outros com menos frequência, mas a verdade vale para todos. Nós somos visitados pelos maus desejos que norteavam a nossa vida no passado. Só que agora, o apóstolo Pedro está dizendo, nós não podemos nos influenciar mais por eles, nem tampouco deixar que eles dominem nosso pensamento e nosso comportamento. Então é uma ação direta que o Evangelho tem que trazer na vida do ser humano, uma ação verdadeira, ou seja, de um Evangelho verdadeiro. A questão é aqui, eu quero viver um Evangelho sério, ou eu quero viver um Evangelho descontraído, pensando que estou servindo a um Deus que é sério? É incoerente. Se você quer um Deus sério, que cumpre as suas promessas, que é poderoso, que manifeste seu poder na sua vida, que te diz, sede santo como eu também, sou vosso Deus, sou santo, não dá para você viver uma vida displicente, descontraída, sem compromisso com esse Deus. Então aqueles mesmos desejos ainda nos visitam, mas não podemos nos influenciar mais, e nem tampouco nos deixarmos ser dominados por eles. Se nós olharmos o texto da carta de Tiago, apóstolo, capítulo 4, logo no verso 1, ele diz assim: de onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? Não vem das paixões que guerreiam dentro de vocês? Você pode pensar na guerra no sentido mais sensível da palavra, um ambiente de conflito dentro do lar, problemas conjugais. Você pode pensar em guerra no ambiente profissional, lá no seu trabalho, em que você vive a contender com o seu chefe, ou o seu chefe vive a te perseguir, a te incompreender. E aí Tiago vem dizer, de onde vem isso tudo? Não vem das paixões, aí você poderia pensar nos desejos que o apóstolo Pedro estava se referindo antes, que guerreia dentro de você, ou seja, existe uma luta no seu interior. Aquilo que você sente vontade de fazer e aquilo que você não pode, não deve fazer, porque o Espírito Santo que está dentro de você diz, não faça. Fazendo uma conexão no Novo Testamento, Jesus Cristo disse, se alguém bater na sua face, ofereça a outra. É possível, alguns fazem, mas no nosso interior, quando alguém nos ofende, qual é a nossa vontade? Dá o troco. Quando a gente não quer revidar a altura, a gente ora pedindo a Deus, Senhor, toma conta dessa alma. Quando você faz isso, no fundo, você já não está mais intercedendo por ele. O que nós estamos pedindo é que a justiça que nós queremos seja feita por Deus na vida deles, porque às vezes até mesmo nós não temos coragem de falar. A gente conversa com Deus assim. Existe uma luta no nosso interior, os nossos desejos. Paulo abriu seu coração e disse aos romanos, escreveu, o bem que eu quero fazer é o que eu não faço, mas o mal que eu não quero é o que eu faço. Ó miserável homem que sou. Tem muito crente desistindo do casamento antes da hora. Tem muito crente desistindo dos seus filhos antes da hora. E eu quero dizer uma coisa para os irmãos. Tem muito crente internando seus pais idosos em abrigos. Não poderia dizer nem antes da hora, porque nunca deveriam fazer isso. Se alguém quer viver como cristão, de uma forma verdadeira e séria, cuide de quem cuidou de você. Cuide dos seus pais até o fim, até Deus chamá-los. Se você não é capaz de fazer isso, eu creio que muitas outras coisas você não será capaz de fazer. Se queremos o bônus, temos que pagar o ônus. E o ônus se torna mais fácil de ser pago quando a graça de Cristo está nos acompanhando, quando está sobre nossas vidas.
É maravilhoso a gente ver que o Evangelho é verdadeiro, é sensível. E ao mesmo tempo que é sensível, é prático. Você vê grandes teóricos, gente que estudou muito. Conhece, mas não vive esse Evangelho. E você vê gente que está caminhando há pouco tempo na fé, estudando a palavra. Vivendo como a palavra diz que tem que viver. É a graça de Cristo manifesta na vida dessas pessoas. Aquilo que nós não queremos para nós, nós também não podemos querer para o outro. Essa carta de Tiago, ele diz: vocês cobiçam coisas e não as têm, vocês matam, invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e a fazer guerras, conflitos, não têm, e por que não pedem? Porque quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados, para guardarem seus próprios deleites. E aí ele continua falando de coisas práticas. Adúlteros, vocês não sabem que a amizade com o mundo se constitui em inimizade para com Deus? Quem quer ser amigo do mundo faz-se inimigo de Deus. É onde se lê mundo aqui, irmãos, não se pensa em pessoas. Jesus não foi um Deus que discriminou pessoas, ele amou a todos. Quis ser amigo de todos. Aqui quando se diz, quem quer ser amigo do mundo faz-se inimigo de Deus, se refere ao padrão que esse mundo deseja imprimir em nós. Terceira questão que eu gostaria de trazer para a reflexão dos irmãos. Nessa carta que o apóstolo Pedro nos escreveu, no capítulo 17, ele diz assim: uma vez que vocês chamam Pai aquele que julga imparcialmente as obras de cada um, portem-se com temor durante a jornada terrena de vocês. Ou seja, a lição que está explícita aqui é que, apesar de ser Pai, Deus julga de forma imparcial as nossas obras. E isso deve ser um motivo para nós cumprirmos a nossa jornada aqui com temor. O temor do Senhor está faltando em muitas pessoas que conhecem esse Senhor. A Bíblia fala várias vezes que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Agora, está aqui também uma segunda questão. Por quê? Que se nós somos salvos pela graça mediante a fé, e o apóstolo Paulo nos diz isso, aqui o apóstolo Pedro está dizendo que Deus nos chama a cada momento para julgar as nossas obras, ou seja, as nossas atitudes. Aqui não se refere a um julgamento para a salvação, mas sim um julgamento para a correção. Por isso que ele se refere a Deus aqui como um Pai. Versículo 17, uma vez que vocês chamam Pai aquele que julga imparcialmente as obras de cada um, então portem-se com temor durante a jornada de vocês aqui. O autor aos Hebreus, ele vai dizer que se nós estamos debaixo da disciplina de Deus, temos que ser felizes, porque Deus nos disciplina como um pai disciplina seus filhos. Então, se estamos sendo disciplinados por Deus, é porque Deus nos tem como filho, e nós podemos tê-lo como pai, ou seja, existe uma paternidade entre nós e Deus. O que o apóstolo Pedro está dizendo aos cristãos é que eles devem vigiar as suas atitudes, seus pensamentos, e fazer isso com temor a um Deus que é santo. Porque uma vez que nós entregamos a nossa vida a Deus, irmãos, preste atenção nessa questão aqui, ela é muito importante para todos nós. Você entrega a sua vida a Deus com a esperança de que Deus vai te abençoar, te proteger, te guardar, te prover, resolver seus problemas, não é assim? De uma forma prática é isso. Eu creio num Deus que a Bíblia apresenta como Pai. Mas para isso acontecer, eu preciso me apresentar para Ele como filho. E isso se fundamenta sobre uma relação de respeito, de temor e, sobretudo, de amor. E se eu quero as bênçãos de Deus, eu preciso estar disposto a receber, conhecer a disciplina desse Deus. A Bíblia diz que Deus nos disciplina em amor. Toda a ação corretiva de Deus não é punitiva, é disciplinadora, é corretiva, é para o seu próprio bem.
tema a Deus, tenha temor ao seu Senhor, para que você viva uma vida abençoada por Ele aqui. Então são as nossas atitudes que determinam o tipo de ação corretiva de Deus Pai sobre nós. Por último, eu gostaria de trazer para reflexão com os irmãos. No versículo 18, Pedro diz: pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis como a prata e como o ouro, que vocês foram redimidos, perdoados da sua maneira vazia de viver, que lhes foi transmitida por seus antepassados. O Espírito Santo, ele é infinito nas suas mensagens. Mas quando eu li esse versículo, irmãos, o que mais tocou meu coração foi o fato de que existia em mim e constantemente me visita uma maneira vazia de viver. Isso foi o que mais tocou meu coração quando eu li esse versículo. Vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver. Agora pare e pense comigo, se realmente nós não tínhamos, antes de conhecer a Cristo, uma maneira vazia de viver. Ou seja, vivíamos com um vazio dentro de nós e tentávamos preencher esse vazio com coisas que eram vazias. Exemplo, tentar preencher esse vazio com bens materiais. Tentar preencher esse vazio com sucesso profissional. Ou seja, está tentando suprir um vazio existencial dentro do seu coração, na sua alma, com coisas materiais. Um título. Isso é importante. Mas não é isso que vai preencher o vazio da sua alma. Por exemplo, com bens. O camarada compra um carro do ano, era o sonho dele, se esforçou, comprou, usa 3 meses, 5 meses, 6 meses, vende. Porque aquele carro já não está mais satisfazendo. Ele tem que suprir uma necessidade para preencher um vazio existencial. Quando você quer preencher esse vazio existencial através de relacionamento, preste atenção nesse detalhe. A pessoa arruma um namorado ou uma namorada, e às vezes até chega ao casamento. Mas passam alguns anos, se ele depositou na vida dela, ou se ela depositou na vida dele, a esperança de suprir o vazio do seu coração, esse casamento, essa união conjugal está fadada ao fracasso. Porque só Deus pode preencher. Deus pode usar o casamento. Aliás, é propósito de Deus. Ele disse, não é bom que o homem viva só. É propósito de Deus para você trabalhar. Trabalho é bênção na sua vida. É propósito de Deus para que você conquiste bens materiais também. Qual é o problema de ter uma vida confortável? Você trabalhou, você lutou, Deus esteve presente, você teve um recurso que foi abençoado por Deus, foi lícito. Por que não usá-lo para o conforto da sua família, segurança da sua família? O crente mora na comunidade porque ele não tem condições financeiras para morar num condomínio. Porque se ele tivesse, ele ia morar no condomínio para dar mais segurança para a sua família. Agora, preste atenção, se Deus não deu condições a ele de morar no condomínio, Deus vai dar proteção a ele mesmo que seja na comunidade. Porque o que nos satisfaz é a presença de Deus na nossa vida, não é o que nós temos. E assim você vê em todas as áreas da sua vida, na saúde, no seu casamento, na sua relação familiar, como eu estava falando. Tem gente que quer suprir esse vazio existencial com momentos de emoção. Você faz um pacote de turismo, está lá pendurado, pagando um cartão de crédito, e sai de um e já entra em outro. E daqui a pouco você está querendo suprir um vazio existencial com diversão, com entretenimento, com emoção, mas trazendo um cativeiro, um peso da opressão de uma dívida que você não consegue pagar. Tem gente que quer buscar resolver essa questão do vazio existencial com uma agenda social completa, cheia, totalmente preenchida. Todos os dias ela tem um compromisso, tem uma atividade, sabe para quê?
é uma fuga, para não parar para pensar que a sua vida por si só não tem sentido, não te satisfaz. Cuidado com uma coisa, para não tentar preencher um vazio existencial que não deveria ter na sua vida. Não tente suprir esse vazio existencial com atividades religiosas. Ativismo religioso. A gente tem que encarar essa realidade. É por isso que muitos artistas que não têm nada com Deus, que não têm experiência com Deus, quando começam a fracassar no seu sucesso popular, vão para a igreja. Dizem que se converteram e começam a fazer sucesso para onde? Para os evangélicos. Aí o palco é aberto, o auditório está preenchido e a atividade de autossatisfação pode acontecer. O problema, entre aspas, está resolvido. Aí você vê, essa pessoa vai durar 1 ano, 2 anos e acaba. Por quê? Não era Deus, não era o Espírito Santo, não era a presença de Cristo que estava agindo no seu coração. Eram coisas feitas e dadas pelos homens. O apóstolo Pedro está falando para uma igreja sofredora. Viva um evangelho verdadeiro. Porque é nesse evangelho verdadeiro que a graça de Cristo se manifesta. Amém?